bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado.
tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Quer tirar o seu podcast do papel? O Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado. Microfones e câmeras de alta performance. Iluminação ideal para vídeos incríveis. Suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo nível. Entre em contato e agende o seu horário. Promoção imperdível no Bar do Adrianinho. Toda quarta e quinta-feira tem porção de frango empanado por apenas R$ 36,90. Chama os amigos e vem curtir com a gente. Rua Duque de Caxias, 301. Americana, SP. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 17 horas às 23 horas e 59 segundos. Siga nas redes sociais. @Bar do Adrianinho, ambiente descontraído, porção caprichada e aquele atendimento top que você já conhece. Mecânica Americanauto, Grupo Costa, Imperial Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mortratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast De Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer de ter um bate-papo muito bacana. Faz tempo que eu estava namorando para vir aqui no podcast aí, mas agora que tá mais tranquilo, agora que só tá querendo saber de assistir o jogo do Palmeiras e pescar, um pouquinho mais tranquilo, aceitou o convite aí para estar vindo. Seja bem-vindo, meu querido Dr. Cássio Rossi. Boa noite, Paulo, boa noite, ouvintes. Esse menino aí, ele me namorou um bom período para ver se conseguia me trazer para cá. Mas estava difícil. Agora não tá essa moleza toda de só jogo de Palmeiras e pescaria, não. Só tá com um ritmo mais lento. É, mas vai chegando, não tem muito por onde fugir, né? Mas o Palmeiras continua firme e forte, né? O Palmeiras continua firme e forte. Tá certo. Inclusive, sábado tem jogo lá contra o Juventude.
jogar o sub-20 do Palmeiras, porque não tem ninguém para jogar, mas vai ser bom. Vai ser Aí, tá vendo só? Quero agradecer a todo mundo que tá nos assistindo aí, mandar um beijo pra minha esposa Sueli, meu grande parceiro e amigo aí, Carlinhos Forsato aí, dá uma boa noite aí. O Leozinho aí, olá, boa noite aí. O Edson Rogério Magossi, o grande Rogério, irmão do Marcos Magossi aí, um abração aí, meu grande companheiro. Marcos Prata, Esse é colega antigo, esse é dando amigo boa noite lá aí. do colégio, direto de Limeira, tá? Aí, ó. Famoso. Boa, Terra da Laranja, Seja bem-vindo, seja Fordé. bem-vindo aí. E quero começar agradecendo também ao nosso patrocinador aqui, o Bar do Adrianinho aí, que sempre proporciona essa porção maravilhosa para nós aí. Lembrando que toda terça e quarta tem a promoção lá dessa porção do frango empanado por R$ 36,90. Você quer dar uma folga para a esposa aí na cozinha, e passa lá no Bar do Adrianinho e leva essa porção deliciosa aí para você, que vocês não vão se arrepender. Quero mandar um abraço aqui também pro Eduardo Costa, dando boa noite para você. Boa noite, Eduardo. E vamos lá, meu amigo. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Como começou seu interesse pela medicina? Eu acho que interesse pela medicina sempre vem lá de cedo, né? De muito criança, né? A minha mãe falava que eu dizia que ia ser cardiologista. Eu queria cuidar do coração. Depois passou um tempo, ela falava que eu falava que ia ser ginecologista porque eu queria tirar a criança da barriga da mãe. E foi assim, a gente foi estudando sempre com algum objetivo diferente e de repente deu vontade, seguimos em frente, estamos aqui hoje. Não, bacana. Olha o Carlinhos Corsato aqui, ó. Falando, Dr. Castro, 300 anos no Hospital Municipal. 300 mil exames no Hospital Municipal, mas tudo bem. Foram 35 anos lá. 35 anos no Municipal. 35 anos lá até julho do ano passado. Esse ano. É Julho tempo, hein? É bastante tempo, é muita história. Passou por várias gestões ali, Muita viu? história. Aquela... Passamos por gestões assim muito interessantes, muito E avassaladoras, nebulosas, né? muito avassaladoras. Todos os terremotos passaram e vamos em frente. Agora a vida é outra. Porra, mas 35 anos é tempo, hein? Rapaz. Fala pra mim uma coisa, assim, ó. Como você decidiu se especializar em ultrassonografia? Então, dentro da medicina, enquanto você está no quinto, sexto ano, né, está passando pelo internato, você passa por diversas outras especialidades. E você vai pegando o que te chama mais, te dá mais vontade de fazer, o que é mais gostoso, mais gratificante. Mas eu tinha uma particularidade que desde o meu quarto ano eu participava de um plantão voluntário numa maternidade de São Paulo, na maternidade lá na Celso Garcia, né? A Leonor Mendes de Barros era o nome da maternidade. E eram plantões quinzenais, que tinha aluno, quartonista, quintonista, sextonista, além dos residentes. E lá, no sexto ano, chegou, vindo da USP, isso estou falando do sexto ano em 89, vindo de Santa Casa, vindo de Santa Casa de São Paulo, chegou um aparelho de ultrassom. O aparelho de ultrassom parecia um armário de 4 portas. E tinha uma tela de 3, 4 polegadas, 5 polegadas, uma coisinha ínfima. E eu gostei daquilo lá. Interessante. Vamos fazer esse negócio aí, porque esse negócio vai ser diferente. E a tecnologia evoluiu até os dias de hoje, né? Eu vou falar pra você, tem que ser muito bom pra entender aquilo lá, né? Porque você olha, pulei igual um ultrassom ali, rapaz, só vê borrão, né? Rapaz, se você olhar a história da ultrassonografia, você sabe como é que começou a constituir alguma coisa que chegou a ultrassom agora? Nós estamos falando de 570 a.C., tá? 570 a.C. com Pitágoras. Pitágoras, ele inventou uma coisa chamada sonômetro. Era para ele poder avaliar os sons musicais. E daí para frente veio evoluindo, cada um com uma coisa diferente, né? Você passaram a estudar os morcegos, né? Por causa do sonar dos morcegos. Sim. Os morcegos, eles emitem som, e o som volta neles, eles sentem essa distância do que tem para lá. E tudo isso foi evoluindo com muita calma, até por volta de 1880, que começaram a desenvolver a parte descobriram a piezoeletricidade. A piezoeletricidade
é a trepidação de cristais que emitem sons. E esses sons, eles chegaram a 20 kHz. 20 kHz já é ultrassom. Entendeu? Então tem uma história lá atrás. Hoje a gente não trabalha com kHz. Os transdutores são em megahertz. Sim. 1000 vezes mais, né? Mas essa evolução veio com bastante instrução, bastante descoberta. Mas é isso aí, uma coisa bastante interessante. Não, é bacana que a gente começa a analisar, assim, para nós leigos, olha, ultrassom, rapaz, é louco. Eu lembro, nosso amigo, nosso irmão, quando eu fui fazer o ultrassom do meu moleque lá, o Wander catou, passou, olhou e falou assim, é menino. Eu falei, mas onde você tá vendo? Aqui, ó, tá nítido. Eu falei, mas onde tá nítido, Vandão? Tá aqui, ó, tá nítido, que é menino. Eu falei, rapaz do céu, não dá. E a experiência sua é uma coisa fenomenal para... São olhos treinados, né? A gente começa... Primeiro a gente tem que aprender muita, como eu estava falando para você, muita física, né? A ultrassonografia, ela é física. Você começa tendo aula... Quando eu comecei a fazer a especialização, eu tive uma semana de aula de física. Daí eu olhava para a cara dos colegas e falei, o que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos aqui para fazer ultrassom, o cara está dando aula de física. Então, aí já começa o diferencial para os de hoje, né? Os de hoje, os mais novos, tem alguns que eles não conseguem ligar o aparelho. Se ligar o aparelho, não consegue mudar a frequência, o transdutor, porque eles não tiveram essa base rústica que nós tivemos lá atrás, entendeu? E hoje está muito simples, né? Muito simples. E hoje, fugindo um pouco do nosso assunto aqui e tudo, mas caindo para a parte... Essa geração nova de médicos que tá vindo da faculdade aí, tá um pouco decepcionante? Porque, ó, o Jacob veio aqui, falou, o Aita veio aqui, falou também, o Vecina veio aqui. Meu, tá complicado trabalhar com essa geração nova aí. Os caras se acham muito e não tem mínimo de conhecimento. A realidade é assim. É uma geração que ela tem que ser bem trabalhada, né? Porque eles são inteligentes, porque eles têm um acesso a uma gama de informações. Tecnologia, né? Muito rápido. A tecnologia traz tudo isso para eles. A tecnologia facilita bastante a vida deles, o atendimento deles. Porém, falta o botar a mãozinha, o raciocinar, o ouvir o cliente, ouvir o que o paciente tem, a queixa, questionar algumas coisas que podem trazer informações diferentes. Você não pode simplesmente pegar uma feijão, né? E passar um remédio por causa daquilo, sem ver todo o ambiente que vive, a profissão do que faz. Então não é uma coisa tão simples. É a mesma coisa que você se basear o tratamento em cima de exames. Você trata números. Não é por aí que acontece. Não é uma matemática exata, né? Não é matemática exata de jeito nenhum. É uma matemática, mas ela tem que ser bem trabalhada. Eles têm esse potencial, mas têm um pouquinho de preguiça e não tiveram um embasamento de como utilizar esse material antes. E aproveitando nesse assunto, o que você acha dessa questão das faculdades? Então sai daqui, vai para o Paraguai, 6, 7 anos, vem e volta para cá. Inclusive tem até um amigo meu que falou, rapaz, eu fui lá, fiz uma volta no Paraguai, a faculdade lá é preço mais barato que veterinária. Falou, é absurdo. Realmente, tem faculdades do Paraguai a 600, 700 reais. Ele falou assim, tá 1.200, 1.300 reais. Eu falei, mas você tá brincando? Falou, não é. E aqui a gente tem uma média de faculdade privada entre 10 e 15 mil. É uma diferença bastante. Mas cara, é difícil dizer. Eu acho que você tem que fazer dentro do Brasil com coisas que é aqui que você vai trabalhar. Se você for para o Paraguai fazer faculdade do Paraguai, você vai pegar algumas partes da medicina que são regionais, né? A base da medicina é universal, mas as doenças elas são muito regionais. Então você não vai conseguir tudo para poder vir ao Brasil. Quando vem ao Brasil, eles têm que validar isso que eles aprenderam. O que ele falou para mim, que tem muita gente que está fazendo o quê? Eles estão indo lá, estão ficando, eu acho que 6 anos que é medicina, né?
São 6 anos, eles estão ficando 4 lá e 4 vezes 2 para cá, os dois últimos para para fazer um cá. Né? internato aqui. Porque daí não precisa passar pelo Revalida, né? Sim, não precisa, mas eles chegam bastante despreparados e eu não sei se as faculdades estão preparadas para absorver uma quantidade tão grande de alunos assim. Nós já temos uma falta absurda de residências médicas, né? Para você ter uma ideia, voltando, lá em 90, alguma coisa, formavam 3.000, 3.500 médicos no estado de São Paulo por ano. Hoje formam 30 mil 30 mil? por ano. Vai por aonde? Você tinha dos 3.500 médicos, metade deles conseguia acesso à residência, porque era o número de vagas que tinha. Hoje você não tem 15 mil vagas de residência. Jamais. Entendeu? Então você não tem uma especialização assistida. Você pode fazer pós-graduações, que são a maioria delas online, não da parte cirúrgica, vamos deixar essa parte a outra, falando mais de conhecimento técnico. E se você não souber, não tiver bom embasamento e não souber aproveitar bastante isso, você não vai conseguir ser um bom profissional. E vamos lá, será que isso daí que faz muitos médicos montar essas clínicas aí de beleza, de uma coisa ou outra aí, querer ser os reis da beleza e acaba até tendo problemas com pacientes e por falta de estrutura básica, né, para atendimento, por falta de ter hospital para trabalhar essas coisas, e o cara investiu na faculdade e precisa receber de algum jeito. Porque nem o Fábio estava falando aqui, o Fábio falou, meu, é ilusão um recém-formado achar que vai entrar e vai ganhar uma nota de dinheiro como médico. Muita gente acha que, eu sou médico, vou ficar rico. Ele falou, não é assim no início não, cara, tem que amassar muito barro. Aí são duas coisas, né? Primeiro, a quantidade de vagas de trabalho médico ela é grande, tá? Existem, principalmente os serviços públicos, tem muito posto de saúde, muita unidade básica, as unidades, as UPAs de pronto atendimento, os hospitais, e eles precisam de médicos, tá? Então, esses médicos, eles saem da faculdade e eles não conseguem passar na residência. Eles vão para esses lugares para poder trabalhar, dar um plantão aqui, um plantão lá e poder estudar. Só que é aquela história, o cara começa a dar plantão, ele começa a ir bem, certo? Ganhar bastante, porque o plantão você acaba recebendo mais do que você dá plantão noturno, feriado, final de semana, acaba tendo um custo maior. A somatória total dele, do mês, é no mínimo 8 vezes a bolsa de residência que ele receberia se estivesse fazendo uma residência. Então, você falar para um médico recém-formado, que trabalha só em pronto-socorro, tá? E ele vai deixar de ganhar 30 para ganhar 4 e trabalhar de segunda a segunda, ele não vai. Ele não vai mais, ele não vai para a residência. Ele vai continuar na base dele. Daí o segundo ponto é isso que você disse das clínicas, é que alguns que já são mais antenados, né? E você sabe que mídia social é tudo. Se o cara engajar, vai bem, é o que eles tentam. Conseguiu, tá? Até não morrer ninguém, né? Até não morrer ninguém. Até não morrer ninguém, né? Mas é muito complicado, tá muito complicado essa parte. É duro, né? Os influencers, eles são terríveis, né? Cara, eles não falam nada, você... não sabem de nada, inventam uma coisinha e todo mundo segue. Hoje é que nós e são monetizados. É difícil. É o que a gente tava brincando esses dias aí. Tem dentista fazendo lift facial, né? O dentista, ele... Os caras estão... como ele trabalha com fazendo botox e não sei do que, e preenchimento. O Conselho Federal de Medicina diz que isso é um ato médico e não de dentista, né? Mas, né? Como também tem farmacêutico fazendo receita, né? Sim. Até fazendo atendimento, fazendo receita. E não é por aí, né? Antigamente até era, né? Antigamente você tinha aquele farmacêutico de... O farmacêutico era parceiro do médico, então o médico falava, hoje eu não posso, vai lá que ele resolve. Eu lembro americano aqui, rapaz, que tinha a complexidade do assunto mudou, né? Tinha um médico, tinha um farmacêutico na farmácia antigamente lá, rapaz. Eu lembro, qualquer coisa, vai lá que ele resolve.
O cara era melhor Todo mundo que quer eu. ser farmacêutico, né? Quando era criança, sabia, conhecia todo mundo. Na época, a Cabezetacil fazia chorar naquela Ainda faz. injeção de vidro, né? Seringa de vidro. Seringa de vidro lá. Agulhinha de ferro, Aí colocava na diferente. caixinha de Pra metal assim, esterilizar no- daí punha no fogão lá aceso para esterilizar, na água fervente. Jogava lá uma xilocaína para tentar dar uma quebrada na criança. Não adianta, não tem isso não. E é lenha. direto. Lenha mesmo. Tá louco. Muito interessante essa época. Ó, mandar um abraço aqui o Guilherme Rossi. Sobrinho, esse Aí, é meu ó. sobrinho. Boa noite, Cara, doutor não. Cássio. Um abraço aí. Minha sogra Vânia tá dando boa noite para todos aqui. Mauro Rontani. Olha, esse pessoal aí, o Mauro Montani é um amigo também de colégio, lá de Piracicaba. Olha. Ele foi procurador jurídico aqui da Prefeitura de Santa Bárbara na gestão do Mário Reis. Mário Reis. Tem algumas pessoas que vivem, são do nosso convívio. O Guilherme é advogado, meu sobrinho, filho da minha irmã. Gente boa, tá aí antenado, legal. Não, show de bola. Parabéns aí. Vânia Fala pra também é mim. conhecida, um abraço. Fala pra mim, meu querido. Quais foram os maiores desafios que você teve no início da carreira? Eu acho que um dos maiores desafios foi me formar, né? O maior desafio foi me formar. Eu, filho de alfaiate. Deixa eu perguntar, veio de família humilde? Filho de alfaiate, professora de estado, professora primária, né? Fiz um período assim difícil que a gente tinha que trabalhar, trabalhava à noite. Eu cheguei a trabalhar no Banespa antes, né? Hoje Santander, na compensação de cheques noturnos. Saía 1, 2 vezes por semana, ia para lá, recebia aquela caixa cheia de cheques para você conferir a assinatura para liberar. Isso é coisa de velho, né? É porque não sabe nem mais o que era, né? Não, e outra também, programação de rádio. Você colocar as fitas cassetes no ponto de começo da música, O play no ideal. play ideal, e colocar na sequência sequência. que o DJ ia usar no dia seguinte. Eu fiz também. E a gente se virava para poder sobreviver, né? A faculdade, eu fiz um crédito educativo pela Caixa, certo? E o resto foi só essa alegria toda. E agora, começo de profissão, a gente vai encarando, né? Vai encarando. Trabalhava aqui, fazia especialização em Ribeirão Preto, aí fica um período sem trabalhar, vai fazer lá. Na minha época não tinha residência, agora tem residência em ultrassonografia específica, antes não tinha, né? Mas tudo foi passado. Muita luta, mas tudo passou bem. Não, que bacana. E hoje as coisas tá bem mais fácil, né? Hoje o aluno na faculdade aí já tem quase praticamente o caminho traçado ali para um estágio, para alguma coisa assim. Não é aí que está difícil, né? Porque essas vagas é que estão faltando, né? Essas vagas de estágio, principalmente as vagas de residência. A residência é um ensino mesmo. Mas, né? mas aí a gente vê, tá? Uma faculdade, entrar numa faculdade pública é muito difícil. Está mais difícil com as cotas, sem dúvida. Entendeu? Que também eu acho uma coisa complicado esse negócio aqui. Não vamos entrar na parte Não política devemos aí. entrar. Não é o momento agora, mas é complicado. Entendeu? Isso daí é difícil. E é o que a gente está comentando aqui, uma faculdade básica aí de 10 a 15, 16 mil reais. Para o médico começar a ganhar isso daí, tanto que ele investiu vai demorar. Não é muito fácil, não. Não é muito fácil a correria. Hoje, na atual circunstância, eu estava vendo uma coisa que acho que 3 a 6% da população do Brasil ganha acima de 10 mil reais. Tem pouco mesmo. É um quinhãozinho pequeno de pessoas. E aí, como que faz uma coisa dessa? Para conseguir, ou você tem ou você trabalha para tal, ou alguém da família está trabalhando para você. Tem como. É difícil, né? Tem como, é difícil. Hoje é muito difícil manter um filho numa faculdade de medicina assim. Mas é que tem muita gente com muito dinheiro, né? Sim. O problema é saber se essas crianças, Não dá valor, como diz, né? se esses jovens que o pai tem condições disso, se eles querem fazer o que eles estão fazendo, né? A gente tem uma Rapaz, média aí de 3 a 5, talvez até um pouco mais por cento
alunos de medicina que ou não concluem o curso, ou quando termina o curso eles mudam de profissão porque não era aquilo que ele queria, era aquilo que o pai queria. Entendeu? Não, e outra. A gente vê, não sei até que ponto é verdade, mas você vê muitos vídeos na internet, esses caras indo pras baladinhas da faculdade de medicina, pergunta as coisas pros caras, os caras não sabem coisa nenhuma. Tem que ano? Eu tô no quinto, eu tô no quarto ano. Pergunta, e os caras simplesmente não sabem o que que é. É o reflexo disso que eu te disse. Nem sempre todos que estão lá querem estar É lá. que nem eu tenho um exemplo. Eu não consegui terminar na época a minha faculdade, não tenho vergonha nenhuma de falar que foi por questões financeiras, porque na época, em 2003, fui fazer direito na Unimap. Naquela época, era R$ 1.300. Hoje tem faculdade de direito por 500, 600 conto. É, né? Difícil, né? E online, né? Aí você analisa e fala assim, viu? Que qualidade de ensino é esse? Ainda tem a prova da OAB que consegue filtrar, né? Sim. Tem a prova da Mas OAB aí que eu consegue falo, filtrar. A mas medicina isso daí cria muito nego frustrado na vida. Você tem muito bacharel trabalhando em Sim, escritório que é. não conseguiu a OAB dele ainda. Entendeu? E se acha doutor, né? Pois é. Então, na medicina é melhor não se achar doutor, porque pode dar uma complicação grande, né? Pode matar alguém, né? Esse é o problema. E aí não tem volta, né? Aí não tem volta. E aí é Não duro. tem quem arrume o defunto. Viu? Aí, ó, seu cunhado aqui mandando um abraço pro seu Eduardo Costa. É, tá vendo? O cunhado é assim. Tá vendo? O cunhado tem que aparecer de vez em quando. Tem, lógico. Pagar um churrasco, né? Então, né? Senão não vai. Para aí que nós vamos lá depois. Aí, ó. Fala pra mim, existe alguma história marcante, um momento que você nunca esqueceu durante sua trajetória, hein? Olha, Chegou a fazer os ultrassons dos filhos? sim, claro. Ó, E aí, e o coração? o coração hoje mesmo eu estava comentando isso. Hoje você vai fazer ultrassom, os familiares vão lá com o celular querendo filmar o exame, né? Não Tirando reclame, foto, tá? Querendo filmar o exame e tal. Eu acho que eu tenho, lembra das fitas cassete, de vídeo, de Sim. vídeo cassete? VHS. VHS. Aquilo lá, eu tinha um aparelho de ultrassom, Que gravava a naquilo. minha mais velha de 97, né? Então gravava naquilo lá. Eu tenho mais de 1 hora de exame de ultrassom gravado. Ah, eu nunca vi. A gente nunca viu aquilo lá. A gente vê no máximo as fotos, né? Mas o exame de ultrassom gravado é uma das coisas que é pai, né? Pai e mãe não tem o que falar. A emoção de estar com o filho é muito grande, você sabe, você passou recente e é uma maravilha, é uma coisa Rapaz, bastante gostosa. a hora que você escuta o batimento, você fala, rapaz, como que pode, né? Daí que cai a ficha, né? Porque você fica no medo, né? Antes do coração, de você ouvir o coração, você às vezes nem acredita. Tem pessoas que fazem 6, 7 testes de gravidez de farmácia no mesmo dia, para ver se é verdade mesmo. É ansiedade, né? Ansiedade e alegria que vem depois. A gente teve um período que passou, duas coisas. Uma, teve uma gravidez que o embrião não fecundou, deu positivo. Teste positivo na realidade. Pode terminar que eu explico. Deu positivo. No sangue deu inconclusivo, que não poderia ter. O ultrassom viu, porém não tinha batimento. Assim, o teste de gravidez positivo mesmo é a ultrassonografia, onde você vai ver o embrião com batimento cardíaco. Esse é o teste positivo. Se é feito, que se faz na farmácia, é a dosagem do beta-HCG, que é um hormônio da placenta, que é a primeira coisa que fixa no útero. Então ele já positivo. Mesmo antes de formar o saco gestacional, o embrião, quando está lá fecundou o óvulo, foi lá, grudou lá, já começa a produzir. Entendeu? E como eles abaixaram bastante o corte do beta-HCG,
Hoje, com qualquer teste, já dá 50 unidades, que é considerado positivo, porque é o início mesmo de uma gestação. Né? Então, a ansiedade da população está assim. Tem mulheres que elas falam, vou menstruar daqui 2 dias, acho que já dá para fazer o teste. E se estiver grávida mesmo, dá. Eles antecipam muito, mas para evitar as frustrações, porque tem muitas dessas gestações que a mulher tem muitos micros abortos que nem sabe. Atrasa um dia, tal, depois desce uns pelotinhos esquisitos, né? Durante a vida dela, ela tem isso. Ela nem sabe disso. Se fizesse esse teste toda hora, todo mês, ia descobrir um monte de coisa. Então, a ansiedade da mulher é muito grande mesmo. O teste oficial mesmo é a ultrassonografia, tem que puxar a sardinha. Sim. Mas é isso aí, é quando o São Tomé está lá, olhando e vendo para crer. Né? E é bonito de ver, né? Bonito, é lindo. Ultrassom obstétrica é bonito. Eu já não faço mais, mas é bonito. E aí, e voltando à pergunta, tem alguma coisa que te marcou? O que me marca muito é sempre o agradecimento do paciente. Tá? É assim, eu trabalhei em 2 unidades básicas, pronto atendimento, aqui na cidade, nos menores bairros daqui, né? Sim. Eu trabalhei no Matiense e no Zanaga. São bairros grandes, de pessoas fantásticas, sabe? Humildes, mas muito boas. O Zanaga, eu me divertia muito com o Zanaga. Eu trabalhava de domingo. Tinha paciente que me levava, passava na feira, comprava lá um pouquinho, uma banana, comprava um abacaxi, levava de presente. Até que um dia eu cheguei no plantão no Zanaga, no plantão às 7 da manhã do domingo. O colega plantonista falou, tem um senhor aí com cólica de rim, eu já mediquei, ele está dormindo. Né? E era um feirante. Certo? Ele acordou, ele não sabia que não era eu que tinha atendido ele. Daí ele me agradeceu, abraçou, me agradeceu e foi embora. Foi lá na barraca dele e voltou com frango. Ah, doutor, esse aqui é para o senhor. Olha a minha mão. Pendurado pela perna. Vivo. Vivo. Então bater na asa. Eu falei, meu amigo, que maravilha. Eu fico muito feliz pelo presente e tal. Mas será que o senhor não podia trocar pelo frango resfriado lá? Porque eu vou ficar aqui 24 horas. Como é que eu vou sair com Eu mato pro senhor de frango trago. vivo? Aí ele foi embora e voltou com um frango resfriado. Aí o pessoal de lá já pegou, levou pro forno e serviu de almoço pra gente. Né? Então são histórias bastante engraçadas que acontecem no dia a dia. Mas a gratidão da pessoa te agradecendo por algo que você faz, isso é a coisa que marca de qualquer hora. Eu vivo ganhando abraço, atendo muito idoso. Essa semana mesmo eu atendi uma senhora de 94 anos no consultório, que eu atendo há pelo menos 30. Tá? E na saída ela voltou e falou assim, posso te dar um abraço? Isso aí emociona, né? Sim. E aquele abraço gostoso, sai toda feliz. E a gente fica todo emocionado também. Eu acho que isso é o mais gratificante, é saber que você fez bem para alguém que te agradeceu por isso. Isso E o exame de ultrassom também é uma faca de 2 gumes, né? Porque ele tanto alivia quanto preocupa, né? Sim, sim. Na teoria, o exame de ultrassom não é para ver se está tudo bem. O exame de ultrassom é para ver se tem alguma coisa, né? Essa é a diferença, né? Só que hoje, como ele é muito utilizado, né? Ele está popularizado, você faz o exame de ultrassom de rotina. Antes você fazia o exame de ultrassom porque tinha alguma coisa que necessitava de uma avaliação pormenorizada com mais precisão, né? Sim. E fala aí, para quem está nos ouvindo exatamente, o exame de ultrassom, como ele funciona? É assim, a história da física que eu estava te contando, né? Sim. Então, o ultrassom, você usa um transdutor com cristais que emitem ondas sonoras, batem na estrutura e voltam para você na forma de imagem. Tá? Então, com isso, você primeiro, com o conhecimento de anatomia, você sabe onde você está e o que você está vendo. E o que estiver errado daquele normal de anatomia, que é o que você vai ter que investigar. E aí o médico de ultrassom tem que conhecer a anatomia. Estudar anatomia quase que 100%. diariamente, até hoje a gente vira e mexe, consulta alguma coisa, porque
não consegue lembrar tudo, né? Mas Já a teve alguma anatomia, coisa que você viu e falou, caramba, não estou conseguindo identificar o que olha, é, ainda existem preciso algumas, de uma segunda opinião. ainda existem algumas coisas assim. E para isso a gente tem métodos diferentes, né? Porque o ultrassom ele é muito local. Eu estou olhando trechos pequenos, né? Mas quando tem alguma imagem diferente, tem relação com outros órgãos próximos, você abre mão do ultrassom e vai para uma tomografia, uma ressonância magnética. Eu não sei Que até que ponto é verdade, né, onde sai a como que fala, a realidade pro cinematográfico, mas que ele estava assistindo uma série um tempo atrás aí de medicina, às vezes os caras iam fazer ultrassom, meu, não tem como ver, abre para ver que ultrassom a gente não consegue entender o que é, está acontecendo. sim. É assim mesmo? Quando você ultrassom, como eu disse, você Porque às vezes emite. se tem líquido, uma coisa, outra atrapalha muito também, né? Quando você. Não ajuda. Ajuda? Quando você está fazendo ultrassom, você está emitindo ondas de som que batem numa estrutura e voltam. Daí aparece a imagem. Se você bate no intestino, o intestino ele não é sólido, ele é uma bolsa. O som não volta, então você não vê. Você não tem a imagem lá porque o som não tem retorno. Quando tem muitos gases, o som ele desvia, ele reverbera. Entendeu? Então, o ultrassom é bom para massas sólidas, para órgãos sólidos. E a gente usa janelas de líquido para visualização. A gente começa já usando o gel para poder transmitir o som com clareza. Para gente que era para deslizar. Não. Não, é para ajudar. Pra você ter uma É ideia, sacanagem. Eu sempre achei que o gel era para deslizar o negócio. Mas vamos passar o gelzinho gelado aí para deslizar. não. Um dos primeiros exames de ultrassom, logo no começo, eles eram feitos com o paciente dentro de uma tina de água. E o aparelho passava Em volta. em volta, ele ia e voltava. Eram aparelhos grandes que faziam isso. Antes deles ficarem. Antes de você chegar a uma frequência alta de ultrassom que pudesse reduzir a área de exposição. Entendeu? Que são os transdutores hoje, que têm frequências até de 70 MHz, 100 MHz. É algo assim absurdo que a gente não usa, né? A gente no dia a dia usa até 20, 25 MHz. Em cima disso, o custo é muito alto, a aplicação é muito superficial, né? Quanto maior a frequência do transdutor, mais superficial que você vai ver, certo? Porque você está usando uma frequência muito alta para ver estruturas muito pequenininhas. É exatamente o inverso da coisa. E fala para mim, quando você está no hospital, chega acidente, essas coisas, deve ser desesperador, né? Você tem que catar um ultrassom, tentar passar para ver o que tá, o que não tá, o que é, o que não é, o que tem, o que não tem. Lembra aquela historinha do conversar? É assim, se você tem alguém que esteja consciente, você consegue tirar a história e ele vai te dizer o que aconteceu, o que ele está sentindo. Enquanto isso, você já está imaginando qual é esse diagnóstico. E daí você vai fazer o ultrassom exatamente Naquele local. pensando naquele local, além de ver tudo, mas você já vai direcionado. Se vem desmaiado, totalmente inconsciente, existem algumas coisas que fazem isso. Ou um trauma muito forte no crânio, ou um sangramento excessivo, que a pressão caiu a ponto disso. Sangramento excessivo, você já tem lugares específicos para olhar. E coisas que são comuns. O cara bate o carro, tem um sangramento e fica inconsciente. Você sabe que se ele bateu a barriga, pode ser o baço, que é o mais comum de romper. Então é lá que você vai atuar. Então a medicina, por isso que eu falo, a medicina precisa de uma formação muito boa. Com a informação, você pode ajudar o paciente. Senão, às cegas, põe numa tomografia, numa ressonância, e passa e reza para quem está vendo saber o que está vendo para ajudar. E também não adianta não ter um profissional bom ali, né? Ah, O então, aparelho em si não faz milagre, né? não faz milagre. Nem todo mundo sabe dirigir uma Ferrari, né? Mesmo alguns tendo ela na mão. É. Triste isso, né? Mas é a realidade. Exatamente isso. Vamos lá. Giovana Rossi, A filha, filhona aí, ó. uma delas está aí. Dr. Cássio, sempre muito querido por todos. José. Paulo Luiz
Prócumo. Cócomo. Esse. Grande doutor Cássio, amigo há mais de 40 anos e sempre um grande pessoa, um profissional mais do que competente, um ser humano exemplar. Um Tá abraço. vendo? Abraço, meu querido. Esse é um irmão mesmo, também. É lá de Balneário, Camboriú. lá de Camboriú. É o que você estava falando, que? Nós fomos pescar esses dias, inclusive. Nós fomos pescar lá na Argentina com o O pessoal. que eu tô falando? É só pescar esse jogo do Palmeiras E tomar bater morrinho papo com os amigos. e bater Tô papo aqui com os hoje. amigos, tá vendo? Murilo Gonçalves, grande abraço, meu querido aí. Doutor Murilo, cardiologista, seu próximo entrevistado. Opa, com certeza, será um prazer, é de Americana? É americana. Trabalha lá comigo no consultório. Aí, ó, já deixa já o convite para vir, já vamos começar a abrir já o leque para novembro aí. Tá vendo? É uma pessoa interessante. O Fábio já falou, não, desde dia 5 de novembro é meu. Já quero falar sobre o câncer de próstata. Falei, tá bom. Foi isso aí. Marcos Prata, diretor, Não, esse aí é o diretoria Clique 82. CLQ. É, É o PLQ, colega do. É aquele que eu falei, esses são os amigos do. Sr. Cássio, nosso orgulho, Viu? saudações. Os amigos do colégio. Nós estamos juntos sempre. É, rapaz, isso aqui é o que dói agora, hein? Meu sogro incrível. Vai, Rapaz do Corinthians. céu. Tem que aguentar um corintiano. Não, aí sogro já arrepiou, ainda bem que eu tenho um moleque, né? Então vai ser a nora, né? Vai já chamar de sogro. Então, essas coisas a gente não escolhe, Vai, né? Corinthians. Ô, Fernando, tá tomando cerveja já? O sogro tá comprando cerveja já? Ele é lá de Sorocaba ainda, Ei, rapaz. Ele dá trabalho pra rapaz. mim. Que é isso? Olha Ele só. tem que cutucar com a vara. vendo? Então ele vai aparecer esse final de semana em casa, deixa ele comigo. Tá vendo só? Letícia Rossi, eu sou fã desse cara. O Fernando tá aí do lado, né? Tá vendo? Corintiano. Olha só, olha a filha, a rapaz. Letícia é outra filha. Tá vendo? O genro sacaneando o sogrão aí, rapaz. Pois é. Tá louco, rapaz. E fala pra mim uma coisa, meu querido. Quais são os ultrassons mais realizados hoje? A vedete mesmo é a obstetrícia, né? A gama de exames de ultrassom obstétrico, com seus vários tipos, desde o começo da fase embrionária até a fase de feto mais para nascer, você tem vários tipos com coisas específicas que você deve ver em datas específicas. Vai que Entendeu? depois eu vou fazer umas perguntas para você em relação a isso. Então esses são os principais. O que a gente faz de muita frequência são os exames da mulher, os exames ginecológicos, né? Da mulher, o transvaginal, o exame de mama, principalmente. Esse mês a gente pode falar um pouquinho também, porque Pode. esse mês Não, é tá de até mama. rosa o fundo que eu coloquei. Então. Não é em sua homenagem, tá? Obrigado. Só deu outubro rosa. Obrigado. E a parte o homem já faz mais exame abdominal, exame de articulação, o exame Pedrinha no rim? pedra no rim é o mais comum, né? Pedra no rim, pedra na vesícula, isso é bastante. Mas os mais comuns são esses mesmo. A obstetrícia, a parte ginecológica de mulher com mama e transvaginal, a de homem, um pouco de próstata, bastante abdômen, bastante articulação. Né? Tem muito atleta de fim de semana, né? Esses dão um trabalho bom pra gente. Lesão, uma atrás da outra. E em criança, alguma coisa, né? O exame de criança é gostoso fazer, muito bom. Quando eles deixam. A Tereza Arzola. Tereza Arzola é outra amiga lá do Você colégio, mete a lá de cota, Piracicaba. PSLQ. Não tem pra ninguém aqui, ó. A Tereza, ela é dona da Jovem Pan lá de Piracicaba. Da Jovem Pan? Pô, que bacana. Tá vendo como tá crescendo seu rol hoje, hein? Não, hoje a gente só tá tendo estrela aqui. Tem até o Vai Corinthians. Pois é. Esse daqui vou dar um print depois e soltar no grupo nosso aí. Certo. Olha a situação do Cassinha. Falta que eu mato ele, mas tudo bem. Viu? Eu sei que você não é obstetra, tudo, mas é o mestre daí do ultrassom. Numa gravidez, quantos ultrassom é ideal? Então, que é o que eu falei, a obstetrícia ela está muito avançada, tá? Então você começa fazendo um ultrassom de confirmação com 7 semanas, tá? Aí, entre 9 e 12 semanas, você tem um morfológico de primeiro trimestre. Morfológico de primeiro trimestre, onde você vai olhar prega nucal, né? Que é a famosa
PN, né? Translucência nucal, que aí é um marcador de malformações obstétricas. Você analisa as outras estruturas e que vê a possibilidade ou não de o feto ter uma malformação. E é como eu disse para você, são prazos, né? É de 9 porque passou, a 12 semanas. não adianta, né? Depois eles já saem do estudo. Tá? Adianta, mas sai do estudo. Então, Nesse uma período, medida alterada. há como auxiliar com medicação, alguma coisa? Depende. Depende do caso. Depende. Às vezes se auxilia de informação onde que a paciente deve ir. Né? Às vezes você precisa de um centro especializado e não necessariamente ficar numa rotina de pré-natal. Né? São as gestações de alto risco. Certo? Depois desse primeiro trimestre, você pode, quando chegar entre 20 e 24 semanas, fazer um morfológico de segundo trimestre, que é o exame altamente conhecido. Aí sim, você vai ver seu neném inteiro, você vai ver pé, mão, dedos, crânio, as estruturas internas, a parte completa do bebê, ele por inteiro, certo? Você faz as medidas, compara o crescimento dele ou não. Daí para frente, uma base de quando vem, quando não vem. Né? Isso aí é sempre um cálculo matemático. Sempre quando algum médico falar para você, seu neném vai nascer dia 15 de novembro, não é que ele vai nascer dia 15 de novembro, é que no 15 de novembro está completando 40 semanas de gestação. Por incrível que pareça. Então não tem nada disso de vai nascer dia tal. Aquilo lá é quando completa 40 semanas. Por incrível que pareça, a médica de ultrassom falou para nós que ele ia nascer no dia 7, ele nasceu no dia 7. Tá vendo? Tem pessoas boas aí. Tem. Tá vendo? É isso aí. Tanto que eu fiquei preocupado, que até eu não fui no aniversário da loja, 25 anos, que ela tava com 40 semanas. Tá vendo? Eu falei, vai sim, né? E aí passou e não veio. Dava para ir. Dava pra ter ido. Então, deixa eu só terminar essa parte do neném que você me perguntou. E de 20 semanas, 24, depois do segundo morfológico até o nascimento, você depende de como o neném está evoluindo, como ele está crescendo, se ele está crescendo dentro de uma curva normal ou não, você precisa adiantar, aumentar a quantidade de exames ou não. Se ela não é portadora nem de hipertensão nem de diabetes, que são as principais doenças e são até próprias da gravidez para algumas pessoas, se ela for, você já tem outros exames, tem Doppler obstétrico para acompanhar, são exames que tem que fazer. E hoje em dia o que a gente está fazendo lá no consultório também é o ecocardio fetal, né? Avaliar se o coração do nenê está perfeito. Então, isso aí a médica que trabalha lá com a gente, ela fez uma pós-graduação específica e está dando show, graças a Deus. Tá indo bem, ajudando bastante gente. Hoje também tem esse negócio dos ultrassom 3D, que você vê a cara do bebê, que vê não sei o que tem, que não é que para mim é mais... Então vamos lá. Vamos lá. A gente trabalha com 2D, né? A imagem do ultrassom é 2D, certo? Aquilo que você está vendo é o 2D. Mas eu te vejo aqui em 3 dimensões, 3D, tá? Aí lá por 1990, alguma coisa, eles começaram a fazer programas de computador que pegavam a imagem do ultrassom e tornava essa imagem volumétrica, tá? Então você estava vendo uma imagem que era plana e o software era o software que não vinha no aparelho, ele era no computador, você jogava a imagem, só a imagem, e ele fazia volume dela. Era um upgrade ali. Era um upgrade. Então, aí os aparelhos de ultrassom passaram a fazer isso. Então você escaneava uma imagem e o processador fazia a imagem fixa em volume, em 3D. Com mais um pouco de anos para frente, essa imagem fixa que você tinha que que ela tinha que ser feita e só ficava parada, ela passou a ser em tempo real. Então, enquanto você passava o aparelho, você já via o neném mexendo, o neném piscando, botando a língua para fora, deglutindo. Como ficava difícil falar isso é um 3D em tempo real, eles passaram a chamar de 4D, porque não existe 4 dimensões para nós
Para nós humanos, nós não chegamos 4 dimensões, chegamos 3, certo? E alguns já exageram, né? Faço ultrassom em 5D. Beleza. 6D é Full HD. É. E por aí vai. É um marketing. 4K daqui a pouco. É o marketing pesado na medicina, né? E tem gente que compra, né? Compra e compra bastante. Mas o exame de ultrassom, o exame de 3D, se ele for em tempo real, que hoje os equipamentos novos são todos os 4D, né? Que é o que é chamado, que é ultrassom em 3D em tempo real. Tá? Você pode olhar ou como volume ou como exame normal. Entendi. Não, o que eu falo para você é o seguinte, entrando um pouquinho na polêmica da vida aí, né? A gente teve o nosso neném pela rede pública, Sim. entendeu? Fomos muito bem atendidos, né? Porém, questão de ultrassom, a rede pública deixa a desejar, e muito. Não pelos profissionais que estão lá, pelo tempo em si, sem contar que, além de tudo, terceirizou, né? Não foi nem no hospital feito, terceirizado para um outro hospital. Mas é o que eu falo, eu tive condições, paguei todos os ultrassons, eu acho que até para mais. Como diz, a cada 10 dias eu queria ver meu filho como tava, né? A médica falou, mas não necessidade de fazer, mas pode fazer? Pode, então eu quero. E eu fazia. Mas é o que você falou, eu sempre escutei. É muito importante um morfológico. Sim. E a minha esposa ganhou um ultrassom pelo município com 7 meses e meio. Bem depois do tempo. Que ela foi fazer o primeiro ultrassom. Só que eu já tinha feito todos os ultrassons antes. Entendeu? Aí a gente vê que a saúde é uma. Não estou falando municipal, vou falar a nível nacional, tudo. É uma das pastas que mais recebe dinheiro. Sim. Para a saúde. E a gente vê que não há investimento na saúde pelo que precisa. Você ir num posto de saúde, onde eu fiquei chateado na situação, de o aparelhinho de batimento cardíaco, o médico tem que amarrar, que eu entendo para um lado e para o outro não. Mas, porra, aquilo é material de trabalho do cara. Você acha para comprar por 200, 300 reais. Sim. E não tinha pilha para fazer. Não, o médico estava amarrando, rolando fio no outro. Sabe? Eu concordo com a obrigação do município entregar. Mas acho que falta um pouco de compaixão de um médico também olhar e falar, meu, é meu material de trabalho, sei lá. Porque eu lembro de um episódio, se minha esposa tiver, ela vai lembrar disso, de que fomos fazer com esse batimento cardíaco. O cara olhou para minha esposa e falou assim, eu não estou escutando o batimento. O neném lá pulando. Aí minha esposa olhou, eu olhei, já estava já quase voando no pescoço dele e falou, é porque o fio não está muito bem encaixado. Aí começou a rolar na mão o fiozinho do aparelho, com coisa. Voltou a funcionar aqui, ó, tá pegando. É assim, são políticas de saúde. Tá? E quais os nortes que os dirigentes dão para essa política E de aí saúde? eu penso o quê? A gente está no estado mais rico do Brasil. Agora imagina no norte e nordeste. Como que é isso? Deve ser lamentável. Olha, Porque é o que a gente está falando, é muito importante o ultrassom. essa parte que você está falando aí dos SUS, do ultrassom, da gestante, que você conseguiu depois, é toda uma questão realmente de política de saúde. Tá? Por exemplo, eu não gosto muito disso, mas é uma coisa que eu vivo isso. Né? A cidade de Santa Bárbara, ela tem um centro de saúde da mulher. E a cidade americana não. A cidade americana, não vou dizer política, mas por diretriz da Secretaria de Saúde, diretriz da Secretaria de Saúde, não quis centralizar o atendimento da mulher e quis deixar para as várias unidades que abrangem o município inteiro. E isso você fica sem o profissional altamente capacitado. Exame morfológico em Santa Bárbara do Oeste, todos fazem praticamente, porque tem uma médica dentro da saúde da mulher que só faz exame morfológico. Entendeu? A quantidade de pedidos de ultrassom mês na cidade americana é perto de 3.000. Quando a gente estava no hospital municipal,
como eu falei aqui, eu estive no municipal até Pouquinho no tempo. mês de agosto, no mês de julho, né? Mês de julho foi rompido o contrato que a gente tinha lá, eu já estava aposentado de lá, e nós saímos, né? Até ficou um mês e pouco sem ninguém lá, mas agora parece que está voltando a funcionar. No hospital municipal não tem como abraçar 3.000 exames, certo? Tem estrutura para Então, isso. o que fazem nenhum lugar tem, né? Nem Santa Bárbara tem como. Então, as prefeituras, elas compram esses serviços terceirizados. E feliz de nós que elas fazem isso. Se elas não fizessem isso, a população não ia ter mesmo para fazer isso aí. O que eu estava falando é que quando estava no municipal, lá nós fazíamos 800 exames por mês. E a necessidade era de 3.000. Então, esses outros 2.000 e poucos exames, a Secretaria de Saúde, ela procurava prestadores na cidade, né? Então, mas ficava faltando alguns produtos mais específicos, como o morfológico, que é um exame mais difícil, feito por especialista, e que não é qualquer um que faz. É porque é triste dar uma mãe que não tem condições para 7 meses para um exame. Acontece. Acontece. E os exames de região de hérnia, sabe? Esses exames assim de hérnia, de articulação, e tem menos pessoas que fazem ainda. Às vezes você escuta o paciente falando, eu consultei o ano passado, mas nós estamos em outubro. Não, então, o médico me pediu ultrassom no ano passado. Eu já nem lembro mais de qual era. Então, Até sarou a doença. um exame de 8, 10 vezes para você fazer é realmente insano, mas não tem profissional para fazer. O investimento deveria ser direcionado. Só É, que não é só o ultrassom que existe na medicina, né? é que nem uma coisa aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, calma aí. O Murilo Gonçalves aqui, ó. O que é importante é rastrear no US abdômen total. O exame de abdômen total é quando você vai avaliar os órgãos mais sólidos, né? Você vai avaliar o fígado, vesícula, pâncreas, baços, rins, bexiga, o útero, a próstata, entendeu? Então, é um exame de rastreamento de patologias nesses órgãos mesmo, né? Sim. Aí você vê pedra na vesícula, pedra no rim, tumor disso, tumor daquilo, cisto de ovário, mama. Bom, mama já. Nosso querido Alisson. Ô, meu irmão, boa noite. Boa noite para nós aí. A Célia também, a Célia Scarazati, A Célia outra lá de Scarazati aí, ó. Piracicaba. Tá vendo? O pessoal de Piracicaba tá Tá batendo vendo aqui só? na porta, hein? Sim. Carazate, tem uma família de irmão aqui que é Carazate também, Tem, de Santa tem. Bárbara. Tem. É, inclusive ele é guarda municipal. Conheço. Eduardo Costa aí. Kelínia mandou um abraço para você aí, ó. A tia Linéia. Tá aqui. Linéia mandou um A tia abraço. Linéia é a única tia que eu tenho. É. Tia Linéia hoje tá com 84, 5 anos, irmã da minha mãe. É a Olha, caçula. que Já bacana. não sobrou ninguém, só ela na família. Que bacana. E ó, cabecinha 100%. no 100%. Rapaz, eu tenho um tio meu que tá com 93 anos, tá lúcido. Viu? Eu adoro contar piada para ela. Antes eu ligava na casa dela de noite só para contar piada. Às vezes acordava a tia para contar piada. Olha, Eu judiava da tia. tá vendo só? E gosta do céu, pra mandar um abraço aí, ó. Né? Você tá vendo? Tá vendo? Isso não apaga nunca, né? Não. Mas o que a gente fala não era para a saúde ser desse jeito, né? Pelo total de investimento que tem. É que nem muita gente vê, eu vejo em grupo aí, às vezes, que eu participo aqui na cidade americana, político. Ah, porque tem que abrir posto. Meu, o que adianta abrir posto se não tem profissional para tocar? O que adianta abrir isso, aquilo, se não tem estrutura? Porque se montar o prédio é fácil. Sim. Eu lembro uma vez lá atrás que a gente comentou, acho que em 2020, um pouco sobre a questão de gestão de fechamento. Ah, mas o prefeito que estava na época é desumano. Não, é gestão. Não é você ter. Não adianta você ter um posto de saúde, mas você não ter médico, não ter equipamento, não ter um insumo. Só para ter um posto, um prédio físico, para falar que tem um posto de saúde a mais? Colocar alguém trabalhando de vez em quando só lá, né? A política de saúde é complexa. Se a Secretaria de Saúde elas voltassem bastante para a rede básica, se resolveriam 90% dos problemas de saúde do município.
tudo é aquela consulta rápida, aquela doisinha rápida, uma patologia que dá para você tratar fácil, que você não precisa, às vezes, de nada de exame, que você precisa só mesmo do atendimento, entendeu? Então, o problema é que, como você não tem isso, você vai superlotar o hospital, porque o hospital tem pronto atendimento. E na unidade básica você tem que marcar, às vezes, para alguns dias, ou às vezes para alguns meses. Então você vai para o hospital, daí você superlota o hospital, entendeu? E fica sem resolver teu problema, porque você vai para o hospital, pronto-socorro, não é para fazer tratamento. Não. Pronto-socorro é para cuidar da sua urgência. Estou com dor aqui, ó, vou te medicar e você vai para a unidade básica cuidar do seu problema lá. Ah, mas lá ninguém me atende, lá não tem médico. E o médico do pronto-socorro não pode fazer coisa diferente. Então a população acaba ficando nisso. Isso é assim, não é essa gestão, não foi uma, anterior, nem a outra. tá? E nem lá atrás. Direta. É uma cultura criada pela falta, realmente é uma falta assim de gestão, não vou negar. Mas ela tem que ser dura, concisa, e não pode fazer que nem nós estamos vendo aí recentemente no hospital, a mudança de gestão quase que semanal, mensal. Você tem lá um diretor e de repente ele não está mais, pôs outro no lugar. Entendeu? E uma pergunta, deixa eu só aqui, ó, o da série aqui falando que é o Augusto, seu companheiro de imprensa que tá aí. E aí, ó, Tá no telefone, ele é tão folgado que vai pro telefone da mulher, né? Ele já tomou, porque ele já falou pra você cantar uma piada pra nós. Não, a Tereza falou, conta uma piada pra nós aí, Cássio. Não pode não. Tá vendo só? Foi pegar aí, ó. E qual é a sua opinião? Você já estava num grupo político aí, os caras estavam discutindo, falando, o secretário de saúde tem que ser médico. A minha opinião é que o cara tem que ser gestor. O secretário de saúde tem que ser gestor. Tem que entender de gestão. De gestão de saúde. Porque médico sabe de tratamento. Às vezes o cara pode ser um puta do mesmo, mas não um gestor. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é assim. A gente é bem representado. Sim. Porque o Danilo é uma pessoa muito capacitada. Ele é capacitado. Entendeu? Ele já trabalhou, inclusive, no Ministério da Saúde e tudo. Então, ele é uma coisa boa. Mas eu acho que precisava dar uma melhorada no direcionamento, né? Algumas políticas que têm que ser alteradas e melhoradas. Mas isso para toda a cidade é assim, né? Sim, não estamos falando só A gente tem que lembrar que a Americana funciona muito bem, né? Funciona muito bem. É que a gente fala, tem lugar por aí que você olha é desesperador. É. Se olhar uma Nova Odessa, não te montei neonatal. Coisas assim. A saúde é bastante cara, né? E como eu falei, além de ser caro, você precisa de especialista para fazer determinadas coisas. Como também para gestão, você precisa de especialista em gestão para poder fazer as políticas funcionarem. Né? Tudo dá para melhorar, Paulo. Tudo dá para melhorar. Mas não pode ter a ganância que a maioria tem pelo dinheiro, né? Então você não consegue. Muita coisa você não vai conseguir. Você vê, tem coisas básicas que a gente dava para... Mas essa época do Covid, que fizeram com um respirador, entendeu? De venda de produto que não foi entregue, desvio de dinheiro, desvio de produto. Sim. O ser humano Eu acho que é o mal do brasileiro. tá judiante. É o mal do brasileiro. Uma luva que custava R$10 começou a custar 60, 70. Exato. Porque ele não tinha produção. Certo? Ao invés de contratar mais e aumentar a produção, ele foi aumentando o preço do que tem, mantendo a produção dele. Chegou uma hora que não tinha mais, né? Que começaram a comprar para estocar por medo. E aí a gente teve esses negócios de respirador errado, respirador daquilo outro, respirador veterinário e não veterinário. Aí é tudo falcatrua, né? Entendeu? Importador de vinho importando respirador, né? O Brasil, rapaz, é complicado, né? Acaba sendo triste, muito triste. E a gente não pode questionar quando alguém fala, eu vou embora daqui. Errado, tá? Sabe, não está errado. Você pega, que nem eu atendi um paciente, ele está indo embora com a família, tem uma oportunidade
para fazer isso lá na Europa, ele vai embora. Ele está com 2 filhos pequenos. Falou, não pretendo voltar enquanto esses aqui não tiverem adultos. Daí eles decidem o que fazer. Mas não dá para ficar numa política insegura dessa forma. Né? É tudo assim. Uma instabilidade que você não sabe, né? A instabilidade também causada pela insegurança jurídica que acaba acontecendo, né? As interpretações diferentes. Árbitro de futebol, meu querido, é igualzinho. Você não sabe o que o cara Eu penso. vai interpretar naquele lance, entendeu? Se é a favor de um, a favor de outro, a favor da cabeça dele, A favor de ninguém, a favor de ninguém, a a gente favor não do sabe. próprio ego, né? Então, esse é maior, é mais pesado ainda. Isso é duro, né? Às vezes você saber que você tá certo, um cara pelo poder que tem, fala, não, é do meu jeito. Nós passamos por isso, Sim. essa fase aí. E tudo que a gente fazia lá estava tudo errado. Vamos trocar a equipe, tiraram a gente e colocaram o outro para fazer a mesma coisa. Ou não fazer, né? Trocar 6 por meia dúzia, né? Exatamente. É triste. Quem sofre com tudo isso é a população. Né? Sem dúvida, né? A população fica desamparada com o pouco que tinha, né? Já ficou sem o pouco que tinha. É duro. Isso é mais triste ainda. E fala pra mim uma coisa. Trabalhar com diagnóstico de ultrassom aí envolve muita responsabilidade emocional. Como que você lida com isso? Porque às vezes uma palavra errada sua também pode... Então, Paulo, assim, uma coisa bastante difícil quando você faz um exame onde você acha alguma coisa, sabe que o fim está próximo, É legal, né? entendeu? A gente às vezes acontece de ver coisas que a gente não quer ver, né? E você tem que ter todo um cuidado de o que falar, nem tudo o ultrassonografista que vai falar para o paciente. O paciente não vai ser tratado pelo ultrassonografista. O ultrassonografista, o que a gente costuma fazer é dizer da urgência, da necessidade da urgência ou não dele dar sequência naquele exame. Ele levar para alguém aquele exame para ser tratado, certo? E se for o caso, coisas que já aconteceram, a gente tirar o paciente da sala, da mesa e levar para dentro do hospital. Tá? Tem coisa que não pode esperar. Então, às vezes é mais fácil pegar, botar no carro e falar vai, né? Ou chama a ambulância, do que deixar, porque senão ele vai para casa, vai se arrumar, resolve tomar banho, comer um negócio, dormir para ir no dia seguinte. Então tem coisas que a gente precisa passar para o paciente assim, a intensidade da gravidade, né? É isso que tem que passar. O restante é com o profissional que vai cuidar dele, né? O que tem que fazer, se tem que operar, se tem que operar, se tem que tomar remédio, se não tem, é tudo quem está pedindo o exame, não quem está fazendo. Sim. Aí eu estava conversando esse tempo com o Fábio, tudo falando. Aí do homem tem muito desse negócio de não se cuidar. E só a hora que tá Olha, estourando nos assim, 45 do segundo tempo. A gente tem aqueles pacientes que vão com a esposa. A esposa só falta ficar na porta com o braço cruzado para ver se ele vai mesmo. Porque ele não quer ir, ela tem a preocupação com o marido, ela quer levar o bem dele, quer que ele se vê se está tudo bem, e ele fala, não tem nada, não vou. Olha, Tô bom, assim, Meu pai falou, eu tô bom, eu não tenho nada, eu tô bom. Foi 90 anos falando, eu tô bom, eu tô bom. É que um dia ele não ficou bom, né? Mas e era uma pessoa que se cuidava ainda. Depois de um certo tempo de vida, ele se cuidava. Mas o homem, ele não vai com tanta frequência ao médico como a mulher. Isso já começou a mudar, tá? Eu já estou tendo muitos adultos jovens fazendo exames de rotina. Tem alguma queixa? Nenhuma. Só fui para o médico, quero fazer o exame de rotina. Isso já começou. Com essa geração de 25, 30 anos, tá? Eles já estão se preocupando mais. Isso daí é uma decisão deles. É diferente de um menino de 12 que a mãe está levando. Agora, 25, 30 é ele que tomou essa decisão de... A mãe pode até estar junto, né? Tá junto, mas já é uma decisão dele. dele. Então já é uma consciência que começa a mudar, né? Os mais idosos, eles são mais difíceis, eles são mais relutantes. Que vai mesmo aquele que está doente, aquele vai. Você não deixa de ir. Mas rotineiramente, a rotina de exame de consulta médica
pouco sobre preconceito não, mas tanto o homem quanto a mulher, eles não gostam de vazão de intimidade. Então, para ir no médico é mais difícil, para ir fazer um exame ainda, que é o outro. Já foi difícil ir num médico, aí tem que fazer tudo de novo em outro. Explicar Outro tudo de problema de novo, novo. né? Isso é outra coisa que É duro. eles também pensam muito E nisso. fala pra mim uma coisa, assim, ó, o que te motiva a continuar na profissão? É exatamente isso que eu falei para você no começo. O que é bom é a gratidão das pessoas. Saber que você está fazendo Aquele bem abraço para pra alguém. senhorinha, Aquele abraço. aquele frango mal matado que chega. As macarronadas que vinham naquelas travessas lindas, maravilhosas. Eu falei, depois eu pego a travessa. Não, tudo bem. Mas vinha pro almoço nosso. E é que você é de qual cidade lá? Eu sou de Capivari. Capivari. Capivari é desse tamanho também, né? Ali todo mundo conhece todo mundo, né? Mas eu nunca trabalhei. Nunca trabalhou? Não, nunca trabalhei em Capivari. Rapaz, foi lá uma vez no Estoque Vandão. O Vander trabalhou lá bastante tempo. Todo mundo lá, eu falei, rapaz, ô Conhece doutor, e daqui, caixa de bombom daqui, abraço dali, coisa daqui. interessante. Eu falei, rapaz do céu. É interessante. Lá em Capivari, um dia, uma época aí, depois que meu pai fechou a alfaiataria dele, né? Meu avô e meu pai tiveram a alfaiataria no mesmo ponto por 100 anos, aproximadamente, tá? E você não aprendeu nada. Não, mas eu tenho 2 máquinas lá em casa. Eu olho para elas com frequência, cuido bem delas, elas são Ele bonitinhas. que todo malandral, pelo menos, né? Então, eu não sei fazer essas coisas, não. E daí quando meu pai ele aposentou, nós pegamos, reformamos o prédio e tal, e eu e meu cunhado montamos um boteco. Olha aí. Boteco lá em Capivari. Boteco dá pra entender, né? Então, mas boteco todo mundo entende, né? E era um negócio assim diferenciado, levei umas coisinhas que não tinha na cidade e tal. O negocinho estava muito bem, era gostoso de ver. Mas durou lá uns 2, 3 anos. Vai aprender a depois- fazer a chuleta? Não, a chuleta é específica do começo da rua, porque ficava naquela mesma rua Tiradentes, né? Que fica a loja Tiradentes em frente à igreja, né? Então fica lá na mesma rua. Mas foi uma experiência interessante lá, bastante divertido. E o pai não fez o primeiro jaleco? Hã? O pai não fez o primeiro jaleco? Não, jaleco não. Eu tenho o terno dele até hoje, É verdade. mas o jaleco a gente não usava naquela época, a gente usava branco, né? Então as calças brancas eram todas ele. Hoje que o jaleco está mais. E a gente só usa jaleco, mas Sim. quando eu me formei, mesmo em 89, a gente usava branco, o médico usava branco inteiro. Tem médico até hoje, se você for ver, o Sim. idoso ele usa branco inteiro, né? Agora já não tem mais, semi já foi. O semi era um que eu nunca vi ele de outra roupa que não fosse branco, né? Torcendo, cara. Fantástico aquela pessoa. Ser Não. humano ótimo. E fala pra mim uma coisa. Como você enxerga o futuro da ultrassonografia na medicina de diagnóstico? A IA começou já a estar presente, inclusive em aparelhos de ultrassonografia. Você fazer um ultrassom músculo-esquelético com inteligência artificial, você está lá manipulando o aparelho, você está numa estrutura, a tela já te aparece desenhada com as indicações de qual estrutura é cada uma delas. Entendeu? Então, isso eu estou falando pela ultrassonografia, né? Eles já usam a inteligência artificial para fazer leitura de exames de tomografia e ressonância, que são exames fixos, né? Mas o nosso é tempo real, é mão, né? E eu já vi essa parte do músculo esquelético por enquanto, que está assim absurdo. E isso vai evoluir para a mama, as estruturas superficiais primeiro, né? Elas são mais fáceis de serem manipuladas e desenhadas assim, porque é praticamente igual para todo mundo. Você tem pele, a gordura da pele, o subcutâneo, a musculatura, entendeu? Então esse trecho que tiver aí no meio é fácil de diagnosticar. Se você está falando em barriga, a hora que você entra da poneurose para baixo, está dentro da barriga, aí o ultrassom, a inteligência artificial no ultrassom talvez demore um pouco Pode mais. perder um pouco ali, né? É difícil. Ainda você vai conseguir coisas maravilhosas, mas ainda é difícil. Tá certo. Conselho você dá para os jovens médicos aí que estão começando agora? Jovens médicos estão começando agora? Tudo, hein? Cara, estude. Estude, aprenda.
Aprende, esquece o TikTok, tá? Para de gravar os casinhos que você viu. Tá até invadindo a privacidade do paciente. O paciente não quer isso, ele quer um acolhimento. Entendeu? Sai de trás da mesa. Sabe? Quando você estiver dentro de uma sala de consultório, você não põe a cadeira do lado da porta, distante de você. Não use aquela sala que não tem uma maca para examinar. Um momento ou outro você vai precisar de uma maca. Hoje Seja mais o médico médico, nem olha né? pra você às vezes, né? Tá falando com você de cabeça baixa. Ou já está no computador. Esse é um outro problema. Eu não vou culpar os médicos. Prontuários eletrônicos forçam o médico a ficar mais perdendo tempo em escrever e seguir aquela sequência do prontuário eletrônico para deixar registrado o atendimento do que cuidar do paciente. Isso é uma coisa que tem que ser mudada. Talvez também, aí né? a inteligência artificial faça a sua parte, você simplesmente eu vou falar pra você. gravando o que você está fazendo. Veio um rapaz aqui no podcast do Aníbal, ele desenvolveu um software para clínica veterinária que vai preenchendo por voz. Então, o médico veterinário está conversando, mas teu cachorro tem o quê? Tem não sei o que tem. A voz já vai fazendo pré-diagnóstico pela IA, preenchendo as coisas. Isso eu não sabia, eu só estou te dizendo Não, porque é o que eu imagino. Então, aqui faz 3 semanas. Então, já tem para o mundo veterinário. O veterinário é mais fácil, né? Você está entendendo? Mais fácil. Realmente é mais fácil. E também é uma necessidade até maior, porque o médico veterinário ele tem que pegar no animal, né? Porque o animal também não vai parar, né? Não vai ficar no colo. O colinho. veterinário ele fica bravo. A pergunta para ele se não é verdade. Simples. Tá vendo? Não estou falando nada de errado, não. Ó, tem um irmão nosso aqui que mandou um abraço para você. Leandro Zanini. Lá. Leandrão, nós vamos participar da campanha que você está fazendo para o Arthur, tá? Que é lá do Shriners. Está fazendo a lasanha do bem. O Arthur está precisando de algumas coisas para a deficiência dele, né? Mas nós estamos juntos com esse daí também. Meu irmão, Obrigado já pela manda lembrança. no meu WhatsApp aí pra mim estar divulgando nos grupos aí, tá? Nosso espaço aqui tá em pé a ordem aí pra fazer divulgação. Pra quem quiser adquirir a lasanha, essas coisas aí, manda pra gente que a gente ajuda na divulgação aí. Aqui é assim, Leandro. É sempre um prazer. Falou, jogou a bola para cima, eu arremato. O Paulo que se vira depois com os fornecedores e patrocinadores dele. Mas ó, fornecedor para lasanha, né, tem aqui, ó, que inclusive, tá? Vou falar para você, esteve aqui, cadê? Oh, meu Deus do céu, cadê? O Magossi. O Edson Magossi. Tá vendo? O Edson Magossi é irmão do Marco Magossi, irmão nosso, que é da pizzaria Chega Mais. Ele que faz aquelas É lasanhas. esse que faz as lasanhas. É bom saber porque nós estamos querendo fazer lá na nossa. Entendeu? Logo, Se logo. quiser depois eu já passo até o contato. É do Marco. Logo, logo a gente vai fazer também. É do Marco Magossi e o Rogério Magossi, o irmão dele, que foi rotariano comigo. Cara, isso é muito importante. Isso daí me lembra, porque assim, essas coisas pequenas, né? Lasanha, feijoada, Pizza. a pizza. Meu, se você compra e não vai buscar, a entidade que está vendendo vai doar. Você está fazendo pessoas felizes, né? Vão receber em casa. Não tem condição de comprar, tá ganhando. E é uma coisa que todo mundo compra. Uma lasanha, R$50, uma pizza, R$40. Você compra, eu não vou buscar lá, porque eles vão doar para alguém. É uma outra opção. A história do McLanche Feliz, né? Do dia do McLanche Feliz que a gente faz em agosto, lá com os Shriners, é mais ou menos isso. A gente vende para todo mundo o ticket do McDonald's, do Big Mac. Só que eu não te dou o ticket. Pego os tickets, pego os lanches e levo para uma entidade de criança. Você só está contribuindo. Sim. Certo? A lasanha do bem, para quem não quiser, tenho certeza que o que ficar lá vai para a entidade. Aí, ó. Entendeu? Leandro Então já falou show de bola. você pode vender muito mais do que tem, porque se não tiver, se a gente chegar lá não tem mais, não tem problema. Tá bem feito. Né?
Você tá E outra, você tem que pensando pensar que é uma numa- ação social. Você não tá lá pensando que você vai pegar aquilo, que você vai Exato. levar para comer para tua Ah, casa, mas que né? é gostoso, é. Eu não nego, né? Igual como Tem. é que é aqui, Entendeu? né? Eu fui uma vez num evento lá na casa da criança, fizeram uma marmitas lá, como é o nome do pessoal que faz, sei lá, tudo bem, coisa do... É, normalmente Teve lá, foi até eu ajudei lá, participou lá do drive-thru que teve de arrecadação de tá comida, na na casa casa da da criança, em criança, Santa Bárbara. que foi feita acho que era uma paella Eu acho que é uma mesmo, paella, alguma ou uma coisa assim. feijoada, que foi na pandemia, É. que nós entregamos lá, fizemos, sei lá, 600 marmitas. Muito interessante aquela. Aqui, ó. Já vamos começar, já que o Leandro já mandou aqui para mim, ó. Faça parte dessa boa ação. Toda a renda será. Calma aí. Mensagens aqui. Toda a renda será de apoio ao Arthur para a compra de um andador ortopédico, segundo a Lasanha do Bem. Sua participação é importante e fará toda a diferença. Produto congelado, válido de 60 dias, 1 kg de lasanha, serve para 2 a 3 pessoas. Recheios: frango com queijo, mussarela, presunto e mussarela, mussarela. Todas as opções são ao molho sugo. Data da entrega: 1/11/2025, sábado. Horário das 9 às 14 horas. Endereço: Rua Major, Header 419, Centro. Observação: aí ferrou, cara. As lasanhas são retiradas Estão e no retiradas telhado no serão local. doadas. Não. Tá vendo? Tá Na vendo o que eu loja falei, ó? Walter Frame, do GOSP. Realização a Walter Frame. Valor R$ 50. Aquilo que eu falei, o que você não retirar é doado para a entidade. Pessoal, Então vale a pena. vamos ajudar aí. É uma ação muito bacana. Eu vou estar jogando nos grupos aí, pessoal. Vamos dar uma força. Pessoal aí da Irmandade sabe que todo evento é bem feito e a gente não tem palhaçada Não, nenhum. nenhuma, entendeu? Podem ajudar aí, não tenha dúvida nenhuma. Isso aqui é fazer o bem sem olhar quem. A gente mais gosta. Sem sombra de dúvida aí. Parabéns pela ação. Parabéns, Leandro. Conta comigo aí. Eu vou estar fazendo a divulgação aí. A gente vai estar pedindo apoio aí, vendo o pessoal. Aí amanhã já vou conversar com alguns empresários amigos aí. Vamos tentar ver se a gente resolve isso daí. A loja lá também, esses dias a gente já fez uma ação lá. O Edson encabeçou tudo, ajudar o Hospital Seara. Ele cobriu um barracão inteiro lá. Olha que beleza. É bom. Muito bom. O Robson ajudou Castelhas lá, tudo, e o pessoal Que foi um cobriu desastre. o barracão inteiro lá. Foi literalmente um desastre. Né? Foi. É triste, né? É muito triste, A mas gente sabe que o Seara é um hospital bem filantrópico mesmo, que trabalha com pouco recurso e com muito boa vontade das pessoas que lá cuidam, né? São pessoas que estão lá há bastante tempo, já foram até criticadas, né? Impossível alguém quer agradar ficar... todo mundo, né? Não, eu acho que é impossível você fazer o bem e os outros acham que você está tirando vantagem, né? Só que ninguém quer assumir o BO, né? Não. Falar é fácil, mas Se ninguém quer você assumir der o para BO, quem né? está falando está fugindo, porque não é para mim. É triste, né? Mas Faz conseguimos viver a vida de uma forma mais tranquila. Meu querido, chegamos no nosso finalmente aí. Aí, Considerações finais. olha, é assim, aprenda a viver bem tua vida, tá? Fique muito firme com tua família, que ela é importante. Família é a base de tudo. Família é a base de tudo. Eu gosto muito da minha família, estamos sempre juntos. Eu faço tudo por eles e eles por mim, sempre foi assim. Quando você tiver um trabalho, vai no seu trabalho, faça com gosto o que você está fazendo. Independente do que você está fazendo, se você está cortando grama, se você está fazendo uma cirurgia, a sua importância frente ao seu trabalho e outras pessoas vão usufruir é muito grande. Tá? E viva a vida, seja feliz. Né? Deixe a inveja de lado, deixe essas coisas que não têm significado nenhum. Tá? Fique na paz. Tem que agradecer você por deixar eu
falar um pouquinho aqui. Que é isso. Obrigado prazer, por meu. não me espremer na parede, que eu fiquei com medo até achar Não, eu que falei pra você que hoje ia ser suave. Vai ter o segundo round depois. você ia me bombardear e Não, eu tô fazendo uma... eu sou um cara mudado, sou pai agora. Eu fiz uma mudança radical aí na minha vida ocupacional. Ainda estou me adaptando, mas isso já é uma coisa que está sendo resolvida praticamente, né? São coisas abruptas que a gente recebe sem esperar, né? Mas acho que aqui tudo se faz, tudo se paga, tranquilo. Eu tenho uma opinião comigo, tudo tem um porquê. Sim, Você não vai entender agora, tudo tem um porquê. mas tudo tem um porquê. Pelo menos eu tenho os finais de semana em casa, né? Coisa que não tinha tem lá uns 15 anos, né? Eu posso dormir com o celular ligado, eu não preciso, né, me preocupar que ele não vai tocar, certo? Se tocar o alarme, se esqueceu de desligar de dia de semana, né? Fora isso, tá ótimo. A esposa agradece, A esposa agradece, né? o genro também. Eu é corintiano, deixa pra lá. O genro Mas também. eu tenho outro palmeirense, Ah, é? eu tenho outro genro palmeirense que faz parte até da torcida Mancha lá em Piracicaba, tudo em Piracicaba. Tá vendo? Tem um amigo meu aqui que entrou também, o Mauro, ele fala que tudo que acontece no mundo passa por Piracicaba. Eu tô quase dando razão para ele já. Tá não vendo? dou razão porque senão ele enche muita bola dele. Piracicaba, lá manda um abraço pro Coronel Horácio, ex-comandante de Americana, que mora lá em Ah, é, Piracicaba. o Horácio, né? Legal. Coronel Horácio, sabe que semana passada aí, o Horácio montou uma ONG agora que cuida de idoso. Aí, tá vendo? Uma outra coisa que tem que se pensar, porque tem muito idoso sofrendo aí. Ele dá Sofrendo bastante maus palestra. tratos e abandono, E principalmente. outra coisa, ele dá muito palestra sobre golpe cibernético pro idoso. O que mais tem? Ele pegou a experiência dele como comandante da Polícia Militar e tudo e traz isso em palestras. Então, né? É uma coisa- Ele ensina também os idosos a olhar o extratinho do INSS, né? É, Tem que ensinar, né? Às vezes é uns descontinhos lá que não... coisinha besta, né? É coisinha Você não besta, vê? assim, uma coisinha toda. Tá certo. Meu querido, Muito legal. muito obrigado. Tem que vir mais vezes agora, a casa é sua. Tá certo, eu venho. Aqui a gente tem que vir, tem que trazer o Aiton, o Diakov, todo mundo aqui, né? Tomar um chopp da risada e Isso, vai ser divertido. encher o saco do Diakov. Porque o Diakov não deixa ninguém falar, tá? É, Essa é a realidade. a gente já acostumou, né? O Diakov vem aqui, é o programa do gordo. Ele manda um beijo, ele fala só. Ele já falou que é o podcast do Se Diakov. bobear, dá uma empurradinha para Tá. deixa eu ficar mais livre Mais na à câmera. vontade, É mais porque à vontade. é eu que falo. Quero Isso é agradecer legal, de isso é coração aí. Sabe que precisar também pé em ordem aqui. Sempre Muito obrigado, digo que mesmo. estiver no nosso alcance. Agora já não tão próximo do serviço público, mas Mas, filho, serviço público é apenas um detalhe para nós. Sabe disso. A gente plana bem mais as coisas, né? sem dúvida. Tem coisa que não vai. Pessoal, quero agradecer a todos aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir. Lembrar que esse programa volta novamente na sexta-feira, tá? Transmissão pelo YouTube aí, terá os cortes no nosso canal do Instagram. Semana que vem, vou ter um bate-papo aí descontraído aí com o meu grande amigo Oswaldo Nogueira. Oxe, Oswaldão, é um homem inteligente. demais. Gosto Oswaldão muito, tem história, hein? Gosto muito, tem muita história, sem dúvida, mas gosto muito do Oswaldo, porque é um rapaz, o senhor é muito inteligente. Ele agora tá com o programa Meu Caixeiro Viajante. Exato, e ele, além disso, ele é um visionário, né? Você sabe Sim. disso. Sim, o Oswaldão é fora do cabo, né? Legal. Cara diferenciado. Você Mas- tem sempre boas escolhas para trazer aqui. Com certeza, com certeza. As indicações sempre são boas. Pessoal, é isso aí. Quero agradecer a todos aí. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até mais. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado.